Fala galera, hoje é dia de A Morte de Gwen Stacy. É uma história da Marvel escrita pelo Gerry Conway e desenhada pelo Gil Kane no ano de 1973. A saga principal aqui foi chamada nos Estados Unidos de A Noite em que Gwen Stacy Morreu. E no Brasil foi chamada de O Dia em que Gwen Stacy Morreu, mas também é conhecida como A Morte de Gwen Stacy, e quando compilada com a história do pai dela, é conhecida como A Morte dos Stacys. O nome e a capa já resume completamente o que se trata a história e já dá o maior spoiler do final, mas a importância que essa HQ trouxe para os quadrinhos é gigantesca, então vale a pena ser contada. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e no Twitter que tem várias novidades por lá e já deixa seu like nesse vídeo. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Para falar do arco principal, eu tenho que passar algumas informações antes, que inclusive são trazidas aqui na saga completa da morte dos Stacys, que é a motivação do Duende Verde e a morte do Capitão Stacy. Algum tempo antes, o Duende Verde teve um encontro com o Homem-Aranha, onde eles se enfrentaram e o Duende descobriu a verdadeira identidade dele, que o Homem-Aranha era Peter Parker. Mas nesse confronto, o Duende acaba sofrendo um acidente que fez com que ele perdesse a memória, esquecendo desse fato e inclusive esquecendo que ele mesmo era o Duende Verde. Outro fato antes da história é que o filho do Norman Osborn, o Harry Osborn, que inclusive dividia um apartamento com o Peter Parker, começou a se envolver com drogas, mas ele acabou sendo internado e foi reabilitado. A história começa com o Dr. Octopus preso, usando uma conexão cerebral com os seus tentáculos, que estão em um lugar distante em Nova York. Ele consegue manipular os tentáculos e o Homem-Aranha aparece para tentar impedir, mas não consegue fazer eles pararem e perde eles de vista. Os tentáculos invadem a prisão e libertam o Octopus, que acaba fugindo. Ele vai até o aeroporto e invade um avião que ia para Nova York, que inclusive levava um general chinês e o Jonah Jameson. O Octopus sequestra o avião e faz reféns, pedindo 10 milhões de dólares e uma fuga para quando ele chegasse em Nova York. Quando o avião pousa, o Homem-Aranha vai lá e surpreende o Octopus. Enquanto eles entram em combate, os reféns são salvos pelo Capitão Stacy, um dos mais respeitados membros do Departamento de Polícia, defensor do Homem-Aranha e pai da namorada do Peter Parker, a Gwen Stacy. A batalha entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus continua até que eles comprometem a estrutura do avião, que acaba explodindo. O Octopus conseguiu escapar e agora ele anda livre pelas ruas de Nova York planejando se vingar do Homem-Aranha. Ele chama a atenção do Homem-Aranha e eles entram em batalha. O problema é que o Octopus é muito forte e os seus tentáculos são muito poderosos, o que complica a vida do Aranha, e eles acabam levando a briga para os telhados dos prédios vizinhos. Mas muitos curiosos pararam por ali para ver aquilo. O Octopus se aproveita disso e tenta derrubar uma caixa d'água na população. O Homem-Aranha consegue evitar esse desastre, só que com isso ele é pego pelos tentáculos do Octopus. O Octopus tenta matar o Aranha jogando ele de cima do prédio, mas ele se salva. Ele fica muito ferido e acaba fugindo para se recuperar. O Homem-Aranha consegue mudar sua roupa para andar nas ruas como Peter Parker, mas ele está muito esgotado e muito ferido, até que ele é parado pelo Capitão Stacy. Ele pergunta o que aconteceu com o Peter, se ele está gripado ou algo do tipo, porque ele está completamente acabado ali. Ele tenta falar que sim, que ele está com febre, e nisso acaba desmaiando. Quando o Peter acorda, ele está sendo cuidado pela sua namorada, a Gwen Stacy. Inclusive nessa hora a gente vê o Capitão Stacy, que diz que nunca viu alguém ter uma capacidade de recuperação tão alta como a do Peter, mostrando uma certa desconfiança com relação a ele. O Peter se recupera e de volta na casa dele, ele começa a armar um plano para derrotar o Octopus dessa vez.
Durante a madrugada, ele procura pelo vilão até que encontra e eles entram numa nova batalha. Essa briga dura até o amanhecer em cima dos telhados da cidade, até que as pessoas começam a se amontoar por ali. O Peter criou uma teia que ele consegue neutralizar os tentáculos do Octopus, fazendo com que eles se voltem contra o Doutor. Isso dá certo e ele é atacado. Os tentáculos ficam descontrolados tentando matar o Octopus e acertando o Homem-Aranha, mas também destroem uma chaminé ali do prédio. Essa chaminé destruída começa a cair dali em direção a uma criança na rua. Nesse momento, o Capitão Stacy, que também estava por ali, vê a cena e para salvar a criança se joga empurrando ela, mas acaba sendo acertado em cheio pelos destroços, ficando soterrado. O Homem-Aranha vai até lá e tira o Capitão dos destroços, mas o impacto foi muito forte. Como últimas palavras, ele revela que sabia que o Peter era o Homem-Aranha e pede para que ele seja bom e cuide da sua filha, a Gwen Stacy. E desse jeito, ele acaba morrendo. Desse jeito termina a morte do Capitão Stacy, o que leva a gente a algum tempo mais pra frente para de fato chegar na história da morte da Gwen. Com a morte do pai, a Gwen coloca a culpa no Homem-Aranha, odiando completamente ele, sem saber que o namorado dela era o herói. Então ela vai para Londres ficar um tempo com os tios, mas depois ela acaba voltando para Nova York. Nesse meio tempo, o Peter é enviado para o Canadá para fazer algumas fotos do Hulk. Quando todos eles voltam para a cidade, eles encontram o Harry Osborn de novo envolvido com drogas. Ele teve uma recaída e agora sofreu uma overdose que quase levou ele à morte. Ele não foi levado para um hospital para que a vida dele e a do pai não fosse exposta com isso. Então um médico cuidava dele dentro da casa dos Osborn. A Gwen e a Mary Jane estão lá visitando ele e quando o Peter chega, o Norman Osborn também aparece, exigindo que todos eles saiam dali, principalmente o Peter. O Norman coloca a culpa nele pelo estado do filho, já que os dois eram grandes amigos e inclusive moravam juntos. A gente vê depois que parte desse ódio do Norman vem também dos seus negócios, as suas empresas estão falindo, além desse drama todo com o filho. Ele começa a entrar em colapso, o que leva a cabeça dele a uma ruptura, fazendo ele se lembrar que ele era na verdade o Duende Verde. O único vilão que sabe a verdadeira identidade do Homem-Aranha, então ele parte para se vingar do seu inimigo. Ele vai até o apartamento dele, aonde encontra a Gwen Stacy. O Duende Verde sequestra ela e deixa pistas de que ele passou por ali. Assim que o Homem-Aranha chega no apartamento, ele vê a lanterna do Duende e a bolsa da Gwen, sabendo que o pior tinha acontecido. Então ele parte desesperadamente pela cidade atrás deles, até que ele chega na ponte de Nova York. Ele encontra o Duende Verde em cima da ponte com a Gwen desacordada. Eles começam uma batalha ali, uma grande briga entre os dois, o Aranha usando as suas teias e o Duende usando o seu planador. Em certo momento, o Aranha derruba o Duende, achando que com isso ele teria tempo para salvar a Gwen. Mas antes dele chegar, o Duende vai com o seu planador e joga a Gwen de cima da ponte. O Homem-Aranha corre e joga a sua teia para pegar ela. A teia pega a Gwen pelo pé antes que ela caia na água, mas assim que ele puxa ela para cima, ele percebe que era tarde demais e que a Gwen Stacy tinha morrido. O Homem-Aranha, agora enfurecido, tenta derrotar o Duende, mas ele acaba escapando. Os policiais chegam, mas nessa hora o Peter vai até o corpo da Gwen e se lamenta por tudo que aconteceu, de como ele não conseguiu manter a promessa que tinha feito ao Capitão Stacy e não conseguiu cuidar dela. Ele relembra dos momentos felizes, mas infelizmente agora ela estava morta. O Peter fica completamente enfurecido e vai direto para a casa do Norman Osborn, onde ele encontra o Harry delirando ainda por causa das drogas. O Peter tá tão cego pelo ódio que mesmo o Harry precisando da ajuda e pedindo para que ele fique, o Peter vira as costas e parte numa caçada contra o Norman Osborn.
ele consegue informações que levam ele até um galpão, onde ele encontra o Duende Verde. Eles entram numa batalha onde o Homem-Aranha está completamente violento, extremamente raivoso, chegando até a considerar matar o Duende Verde. Mas no último segundo ele se segura. Apesar de tudo, ele não quer ser um assassino. Mas isso dá uma chance para o Duende tentar atacar o Aranha pelas costas com o seu planador. Mas graças ao seu sentido aranha, ele desvia. E o planador pega em cheio o Duende Verde, empalando e matando ele. Mas mesmo com a morte do Duende, isso não diminui a dor da perda da Gwen. O Peter volta para casa e encontra Mary Jane lá, esperando por ele, também completamente triste e acabada pela morte da amiga. O Peter inclusive maltrata ela, dizendo que ela não se importaria de verdade com ele ou com a Gwen, pelo jeito que a Mary Jane é. Ele manda ela embora, mas em vez disso, ela fica para confortar o Peter num momento como esse. E é desse jeito que acaba a história. Desde que a Gwen Stacy surgiu em 1965, ela se tornou recorrente e importante nas histórias do Homem-Aranha. Era muito querida pelos fãs e os leitores eram apaixonados por ela. Então a morte de uma personagem desse tipo foi algo que mexeu muito com todo mundo. Teve muita revolta na época, principalmente num período em que mortes nos quadrinhos não eram algo comum como é hoje. Os personagens morriam e continuavam mortos. E matar a namorada do herói principal era algo impensável. Os heróis eram tratados como perfeitos nessa época. Por maior que fosse o problema, o herói sempre resolvia. Era garantida a vitória dele. O herói sempre escapava ou sempre salvava alguém em perigo. Mas com a falha e o desastre que levou à morte da Gwen Stacy, isso tirou a inocência dos leitores e reformulou as HQs a partir daqui, que começaram a levar um tom mais realista e até sombrio. Por isso, a maioria dos historiadores consideram que a partir desse ponto foi o fim da Era de Prata e o início da Era de Bronze nos quadrinhos. Muitas histórias seguiram o estilo da morte da Gwen Stacy e mataram vários pares românticos de heróis, como a Elektra e a Jean Grey. Foi uma onda que acabou sendo conhecida como a Síndrome de Gwen Stacy. E muita gente acaba até esquecendo, já que o impacto da morte da Gwen foi tão forte. Mas outra coisa importante aqui é a morte do próprio Duende Verde, algo também incomum nas HQs, onde independente de quem fosse o vilão, ele era internado ou levado para a prisão para depois acabar fugindo de novo. Mas dessa vez, pelo tamanho da tragédia, o maior vilão do Homem-Aranha não foi deixado impune e acabou morrendo. Na minha opinião, essa morte só foi amenizada pelo fato do Norman ter sido revivido no futuro. A história mudou não só o tom das HQs, mas também mudou a personalidade do próprio Homem-Aranha, que já levava o sentimento de culpa pela morte do tio Ben, pela morte do Capitão Stacy e agora pela morte da Gwen. Isso acabou se tornando um sentimento de culpa que sempre volta à tona nas histórias do Aranha conforme o tempo. E o assunto que mais leva a discussões é exatamente qual foi a causa da morte da Gwen. Não fica claro se ela já estava morta ali antes de ser jogada da ponte pelo Duende, se ela morreu na queda, ou se a causa da morte foi o próprio Homem-Aranha tentando salvar ela. Quando ele joga a teia e pega ela, é visto um pequeno snap, mostrando que seria na verdade o pescoço dela se quebrando, que seria a real causa da morte. Claro que se ela caísse mesmo, ela morreria de qualquer jeito. Mas essa é a teoria mais aceita pelos leitores e até por pesquisadores que fazem cálculos e contas para comprovar que sim, com a parada brusca da Gwen na teia do Homem-Aranha, foi ele o causador da quebra do pescoço e consequentemente da morte da Gwen Stacy. Inclusive essa cena foi recriada nos cinemas no filme O Espetacular Homem-Aranha 2 de 2014. Foi também revisitada pelo Alex Ross na HQ Marvels e mencionada como tema principal na história de Homem-Aranha Azul, que tem vídeo aqui no canal. A Gwen já apareceu como clone alguns anos depois e atualmente ela surgiu como Spider-Gwen, sendo de uma realidade diferente,
Ou seja, a original continua morta até os dias de hoje. Um fato curioso aqui é que colocaram o nome dessa edição no final, na última página, para não estragar a surpresa. É uma história que tem uma leitura datada, cansativa de ser lida, porque o padrão de escrita dos anos 70 era bem diferente das histórias atuais. Mas eu acho que pela importância, vale sim muito a pena ser lida. Mesmo sabendo de tudo, na hora da leitura, principalmente na dor do Homem-Aranha com a Gwen nos braços, é de escorrer lágrima dos olhos. E independente das coisas que tenham criado depois sobre a própria Gwen e o Norman Osborn, a morte dela vai continuar sendo um marco nas histórias e na vida do Homem-Aranha, sem perder a importância histórica dentro dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.